Ok, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinar de gestão e predição, onde a gente vai falar do Digital Twin Control Tower, né? Ah, um tema bem atual, né? Onde a gente tem tido uma série de aplicações de sucesso aqui no mercado, né? Tanto no Brasil quanto fora, no exterior, né? Antes da gente iniciar a apresentação, eu só queria deixar aqui alguns avisos, alguns recados, né? Então, a gente tem uma apresentação programada aqui com uma agenda expositiva, né? E ao final da apresentação, a gente vai reservar aí alguns minutos, uns 10 minutos mais ou menos, para perguntas, respostas, dúvidas, curiosidades que vocês tenham acerca aí da apresentação. Então, eu ia pedir aí, ao longo da apresentação, para deixarem os microfones em mudo, né? E caso vão surgindo as perguntas ao longo da apresentação, fiquem totalmente à vontade em enviar essas perguntas pelo nosso chat, que a nossa equipe de apoio aqui vai estar direcionando as perguntas lá no final da apresentação, tá bom? Bom, a todos aí, desejo uma boa apresentação, né? E vai ser um prazer compartilhar aqui esses momentos com vocês. Só me apresentando, pessoal, eu sou o Marcelo Fujihara, sou sócio-diretor da Belch Consultoria, sou engenheiro de produção, trabalho nessa área de métodos quantitativos, né, na logística e supply chain, faz mais ou menos uns 25 anos, né? Trabalho aí hoje na Belge, dentro da nossa área comercial, quanto na nossa diretoria técnica, né, atuando aí na implementação desse tipo de tecnologias, né, e desenvolvimento dos nossos projetos junto com o nosso time de consultoria, né. Nessa apresentação, né, eu divido aqui junto com o Daniel Gutierrez, que é nosso gerente de projetos, né, ele vai conduzir parte da nossa apresentação, então logo mais ele entra aí para finalizar a apresentação com vocês, tá bom? Pessoal, para nossa apresentação hoje, nós temos aqui a seguinte agenda, né? A gente vai fazer uma introdução sobre a Belge, né? Alguns de vocês acredito que já conheçam a Belge, alguns talvez seja o primeiro contato, né? Então, para vocês terem uma ideia geral aí sobre a nossa empresa. A gente vai falar sobre o conceito, o novo paradigma, quando a gente fala do tema Control Tower e Digital Twin, né? Então, a gente vai abordar alguns aspectos mais conceituais. Na sequência, a gente fala sobre a metodologia usada para esse tipo de aplicação, para esse tipo de desenvolvimento e projeto, né, além das etapas de implementação clássica, e finalizaremos, né, a apresentação aqui, o nosso webinar, com alguns casos de sucesso, onde a gente vai ilustrar aplicações diferentes, para que vocês tenham uma ideia prática, né, de como a gente tem executado, como a gente tem implementado esse tipo de solução aí no mercado, tá? E como eu comentei no início, né, a gente reserva aí uns minutos finais aí da nossa apresentação para as perguntas e respostas ou curiosidades que vocês têm. Tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos iniciando aqui sobre a Belge, né? Nós somos uma empresa de consultoria especializada em métodos quantitativos, né? Nossos projetos todos são baseados em ferramentas de analytics, né? Simulação, otimização, machine learning, IA, entre outras. Estamos no mercado desde 95, né? A gente está para completar aí 30 anos de estrada no mercado, né? Com mais de 1.700 projetos já realizados com sucesso, né? E saving superior a 3 bilhões de dólares desses vários projetos reportados pelos nossos clientes, que tipicamente são empresas de médio e grande porte, tanto é que 9 entre as 10 maiores empresas, de acordo com o ranking da revista Exame, são clientes da Belge, né? E hoje um selo de qualidade que eu gosto de destacar e mostrar, que hoje 80% da nossa carteira de clientes são clientes recorrentes, frutos de projetos feitos com sucesso no mercado, né? Então, costumo brincar que se o cliente contrata uma vez, duas vezes, N vezes, é porque estamos fazendo o nosso trabalho direitinho, né? Bom, a Belge é estruturada em 4 grandes pilares, né? O primeiro pilar é no que a gente chama de Smart Supply Chain, é que entram os projetos tipicamente de consultoria logística, né, que vai desde o nível estratégico com malha, falando de projetos táticos, desenho de operações, seja fábrica, CD, porto, aeroporto, enfim. Então, toda essa abrangência não só em logística, mas também em engenharia de processo e manufatura. A gente tem um segundo pilar, que é o Digital Twin, simulação de processos. Aqui é um dos pilares que tem
bastante a ver com a nossa conversa aqui hoje, com a nossa apresentação. Então, a gente vai falar desse conceito, né, da simulação usada para tomada de decisão tático e também o GM digital, que aí você tem um modelo matemático que representa a realidade para te ajudar na tomada de decisões de curto prazo, né? Só tem um microfone, se puderem desativar, por gentileza. Obrigado. Bom, a gente tem um pilar que é da Smart Control Tower, que é o que a gente vai falar hoje aqui também, né? Então a gente vai falar desse conceito de Control Tower, novo paradigma com análise preditiva e prescritiva. E a gente também tem um pilar aqui de Network Design Optimization, né? Que a gente está falando dos tradicionais projetos de desenho de malha logística, né? Bom, a gente atua praticamente em todos os segmentos do mercado. A gente tem empresas aí na indústria de consumo, papel, né, farmacêutico, várias empresas aqui de celulose e papel, em bem de consumo, como Unilever, Tigre, Procter, Avon, Alpargatas, vários operadores logísticos e terminais portuários. No setor de química, petroquímica e mineração, né, temos aqui a Vale, a Petrobras, né, várias empresas de distribuição de combustíveis, agronegócio, né, empresas do setor de siderurgia, né, é um setor aqui que tem bastante tradição no uso desses tipos de tecnologias, no varejo eletroeletrônico, e-commerce, né, várias empresas aqui desse setor, Mercado Livre é um grande cliente nosso, né, a Oxxo também, a gente já fez projeto com eles lá em Monte Rey, né, há alguns anos, na Matriz, né, no México, e hoje eles vieram para o Brasil, né, com cada dia tem uma loja nova da Oxxo, né? Enfim, máquinas e equipamentos, empresas do setor automobilístico, autopeças, bebidas e alimentos, aqui a Nestlé, Coca-Cola, enfim, tem vários players que a gente faz bastante projeto recorrentemente, né? E empresas de serviços, entre empresas de engenharia, empresas hospitais, empresas de consultoria, enfim, energia, de segmentos gerais e de serviços. Tá? Então, a atuação, esses métodos quantitativos a gente aplica em qualquer segmento, então a gente tem clientes em praticamente todos os segmentos do mercado, ok? Bom, pessoal, aí a gente vai falar agora de alguns conceitos e uns paradigmas, né? Quando a gente fala de uma control tower, né, uma torre de controle, a gente tem, né, uma visão tradicional das mesmas, onde a gente tem um foco no que está acontecendo, né, no que acontece agora em tempo real, né, e o que aconteceu no passado, né? Você tem um viés aí de monitoramento, né, de gestão da sua operação. Então, normalmente numa control tower você tem dados, você vai falar de dados relacionados aí a previsões de trânsito, clima e tempo, principalmente aí quando você precisa de informação para um terminal portuário, para uma operação de transporte. Você vai falar aí de dados relacionados a suprimentos, processo de transferências, como é que é o meu processo de transferências e entregas, né? Você tem todo um viés aí relacionado à gestão do pedido, então você vai ver lá os pedidos de compras, pedidos de transferências, pedidos de vendas, de logística reversa. Então, desde a geração do pedido até a entrega, como é que eu faço a gestão do mesmo, né, dentro da minha cadeia de suprimentos e dentro como é que eu faço a gestão desses processos como todos, né? Para executar e entregar, você tem recursos disponíveis, né? Você tem capacidades finitas e você tem muitas vezes restrições das mais diversas, né? E aí, para isso, né, você precisa de ferramenta, né, para te ajudar no monitoramento, na visualização em tempo real dessas operações. Então, você tem ferramentas aí de telemetria, IoT, celular, enfim, fontes geradoras do fluxo de informação, né, e para que você tenha essa visibilidade e acompanhamento do que está acontecendo na sua operação. Então, quando a gente junta tudo isso dentro da sua torre de controle, você tem já uma primeira lógica de centralização das informações, né? Muitas vezes a empresa tem tudo isso de forma descentralizada, espalhada, né? E você acaba perdendo a oportunidade de geração de sinergias, né? De ganhos quando você tem uma visão sistêmica, né? Você vai fazer um transporte lá na ida, mas aí tem outra região que você vai fazer a volta, porque não implantar uma estratégia de backhaul, enfim. Então, coisas que você começa a tratar cada
BU separado, unidade de negócio, né? Ao invés de tratar isso de forma centralizada, você começa a perder essas oportunidades. Então, aqui já começa um primeiro aspecto positivo, né? Você vai trabalhar com foco no gerenciamento e coordenação de processos, né? Numa Controtower, você tem lá, de repente, 1000 caminhões, tem milhares, milhões de pedidos, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. É impossível, né, que você consiga humanamente monitorar e ver tudo o que está acontecendo de cada situação. Então, aí a gente vem com o approach da gestão por eventos, gestão por exceções, né? Então, se tudo está normal, não preciso de alerta. Começou a dar problema, vamos começar a olhar o que está problema, né? E atuar naquele ponto crítico. Você tem a visibilidade e acesso às informações em tempo real. Então, você vai começar a usar a inteligência aí nas suas operações para te gerar informações para saber, né, o que está dentro do planejado, o que está desviando, onde eu preciso atuar, né? Então, para isso, você tem sistemas de informação integrado, você vai ter lá relatórios, né, dashboards, BI, né, com reporte de desempenho de todas as operações, né, para que permita com que você tenha lá toda uma eficiência na comunicação interna dentro da sua empresa e externa com o seu supply chain, né, todos os seus fornecedores, seus operadores logísticos, seus clientes, enfim, todos os atores aí da sua cadeia de suprimentos. Pois bem, aí quando a gente fala de uma Control Tower preditiva, que é o que a gente traz aqui nessa visão, além disso tudo, a gente começa a plugar inteligência dentro da nossa Control Tower. Então, a gente está falando da incorporação do que a gente chama de Advanced Analytics, né? Ou seja, aqui a gente vai incorporar o GM digital. Então, além de eu ter lá toda essa visibilidade da informação, eu vou ter agora um GM digital, que é um retrato da minha realidade, que vai me permitir fazer uma coisa que eu chamo de análise preditiva, através de IA, machine learning, simulação, modelos matemáticos de predição, a gente vai começar a testar o que vai acontecer lá na frente, né? Eu vou integrar todos esses sistemas e vou ter informação da fotografia do que está acontecendo agora e eu vou juntar tudo isso com o modelo preditivo para me ajudar a antever os problemas, antever os gargalos, né? Antever as ocorrências ou até antever a boa notícia, por que não, né? Olha, do jeito que está, se manter tudo certinho, vai dar tudo certo, vou entregar os meus produtos on time, né, em full no meu cliente, mas pode ser que dê um problema, né? E aí o que eu preciso fazer, né? Então, se eu conseguir antever esses problemas antes que o mesmo ocorra, eu consigo atuar, eu consigo agir para resolver aquele problema. Então, é importante não só prever o que vai acontecer, mas também saber se vai ter um problema, qual que é o remédio que vai resolver aquele problema, né? Se tem um pedido que vai chegar atrasado, como é que eu consigo fazer alguma coisa? É possível fazer o que eu faço para reverter esse problema, né? E garantir que o produto que ia chegar atrasado na minha previsão, ele não chegue mais, chegue on time, né? Tem soluções, que otimização eu posso fazer para isso, né? Então, esse é o conceito que a gente traz aí, né, desse novo paradigma. Então, pessoal, a ideia é o seguinte, de forma resumida, na visão tradicional, né, da Control Tower, eu estou falando aí de gestão, monitoramento, visibilidade, né? Então eu olho sempre agora, em tempo real, para o que está acontecendo agora e olho para o retrovisor, né? O que aconteceu, por que aconteceu. Então a gente está falando, quando a gente fala lá dos métodos, né, de análise, a gente fala, quando eu olho para o retrovisor, eu estou falando de análise descritiva, né, a estatística descritiva, né? Eu estou falando de análise, estou fazendo uma análise interpretativa em relação ao que aconteceu, por que aconteceu, qual a causa, né? Tem uma lógica de causalidade, causa-efeito, né? Mas ainda assim eu olho para o hoje, agora, em tempo real, e olho para o passado, né? Então, essa é a visão tradicional. Qual é o novo paradigma, né? É somar tudo isso, que é muito bom, que é legal, né? Você ter toda essa informação, né, na sua mão, só que você soma o que a gente chama de predição e prescrição. Então, a predição vai nos ajudar, né, com esse modelo de analytics, a prever o que vai acontecer nas próximas horas, o que vai acontecer nos próximos dias, né? Eu vou conseguir atender o cliente, vai ter um gargalo, né? O caminhão vai chegar na hora certa, né? Será que meu centro de distribuição, o picking lá, vai conseguir separar a carga na hora correta? Ou não? Vai ter algum problema? Vai ter um atraso? O caminhão vai, em vez de ficar 2 horas no CD, vai ficar 5 horas porque ele pegou uma fila, né? Então
isso é predição. Aí eu estou prevendo lá um determinado problema, legal. E agora, o que, que eu faço para resolver aquele problema? O caminhão chegou ali na doca e ele vai ficar 5 horas na fila. Mas por quê? Ah, porque não tem empilhadeira. Mas por que não tem empilhadeira? Ah, porque ela está quebrada, está em manutenção. Ah, e se eu jogar a manutenção preventiva dela de hoje para amanhã? Ah, não tem operador. Ah, e se eu colocar um operador em hora extra, né? Ah, porque faltou um cara, vou substituir ele do outro setor para cobrir aqui o cara que faltou. Será que isso vai resolver o problema? Normalmente o pessoal da operação toma esse tipo de decisão no empirismo, na experiência, né? E, ok, muitas vezes dá certo, muitas vezes também não dá certo, né? Mas por quê, né? E aí fica naquela correria, né, de apagar incêndio ali, né? Então a ideia é, poxa, eu vou testar. Será que se eu colocar hora extra resolve o problema? Não, não resolve nada o problema, porque o gargalo não é a mão de obra, não é a empilhadeira. O problema é porque é o picking que está atrasado. O gargalo é o cara do picking. Ah, legal. Ah, o problema é porque o caminhão quebrou. Ele era para ter feito a manutenção, não fez, ele saiu para fazer a rota e quebrou lá, deu um problema mecânico. E agora, até mandar o guincho resgatar, trocar aquela carga lá, o produto do e-commerce que era para ter sido entregue em 2, 3 horas, até trocar esse caminhão eu já perdi o jogo, já vai demorar 6, 7, 8 horas, vou ter que entregar amanhã. Então, para o cliente, talvez já não atenda mais aquilo, né? Ele comprou porque ele precisava do produto hoje, não amanhã, né? Enfim, então é um problema, mas você vai conseguir antever e testar, estressar a sua operação para ver o que, que eu faço, né? E muito rapidamente, né? Eu tenho que ter essa resposta muito rapidamente para poder testar o que eu vou fazer, né? E para fazer isso, pessoal, a técnica, né? A tecnologia que está por trás para a gente poder fazer essa análise preditiva, a gente vai falar de duas aqui. Uma é o que a gente chama de modelagem e simulação de processos, né? Isso é uma técnica que já existe aí há décadas. A Abdelge trabalha aí desde quando ela nasceu, 30 anos atrás, né? Enfim, com esse conceito de modelagem e simulação, que a gente evolui hoje aí para o conceito do Digital Twin, que agora você usa essas técnicas, mas com alguns aspectos diferenciados. E aí a gente também está usando, né, também pode usar também a inteligência artificial e machine learning, né? Então, machine learning é uma parte lá da inteligência artificial, onde você treina lá modelos a identificar padrões em dados, né? Então, poxa, baseado nesse comportamento aqui do meu supply chain como um todo, da minha operação de transporte, da minha operação de warehousing, da minha operação de fluxo de informações, como é que é a relação disso tudo para eu saber se o pedido vai ser entregue na hora certa ou não, se eu vou ter fila ou não, se eu vou conseguir atender ou não, né? Qual que é o nível de serviço. Então, a gente trabalha com esses dois tipos de caminhos, esses dois tipos de tecnologia, o que a gente chama de modelagem e simulação e inteligência artificial machine learning. Então, aqui são meios para conseguir fazer o que a gente chama de análise preditiva ou prescritiva, tá? E aí, pessoal, dentro desse contexto, tem empresas que já têm sua control tower, né? Tem empresas que já têm sua torre de controle e ela não precisa, né, jogar fora e começar, né? Então, você pode ter sua torre de controle e simplesmente plugar a inteligência na mesma, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem feito para esses clientes, né? Ou alguns casos, a necessidade da Control Tower é tão específica que eu não tenho lá um pacote de prateleira. Eu tenho que fazer alguma coisa mais customizada, mais tailor-made, sob medida, né? Então aí a gente entra no desenvolvimento dessa Control Tower feita sob medida, obviamente com essa inteligência por trás, com esse modelo de analytics, de análise preditiva e prescritiva, tá? Bom, então quando a gente fala aí desse conceito que a gente chama aí da torre de controle inteligente, né, o inglês aí é Smart Control Tower, a gente fala o seguinte: primeiro aspecto, eu tenho lá a integração de toda a cadeia, né? Vou fazer automações desses processos, muita coisa, eu vou agregar inteligência para que esses processos sejam feitos de forma automatizada, né, independente aí de operações. Eu vou falar de confiabilidade de dados, né? A gente está
numa era aí de Big Data, estou falando de muitos sistemas, eu tenho lá o SAP, o RP, eu tenho o WMS, TMS, tenho vários sistemas. Como é que eu enxergo tudo isso com as informações que eu preciso no mesmo ambiente, né? Então, eu tenho que concatenar as regras de negócio, eu tenho que garantir que a mesma informação ela está em todos os meus sistemas, né? Então, eu tenho que fazer um trabalho de ETL, de garantir a confiabilidade desses dados, e muitas vezes, para poder processá-los e criar esses padrões, né, essas regras de negócio têm que ser muito bem implementadas para poder tratar, né, e poder fazer o meu modelo preditivo. Para que eu tenha visualização do que aconteceu, do que está acontecendo, eu preciso de visibilidade. Para isso, a gente desenvolve e coloca aí os dashboards, né, com ferramentas de BI, tem as telas, né, resultados tabulares, resultados em forma gráfica, à disposição da melhor forma possível, mais amigável possível, com os KPIs que cada operação usa conforme a sua necessidade, né? E aí, entrando para o Analytics, eu preciso de previsibilidade. Aí entra no tema que eu acabei de falar anteriormente, no slide anterior. E aí a gente usa simulação, a gente pode usar machine learning, pode usar ferramentas de forecasting e tudo mais. E por fim, permite aí a tomada de decisões estruturadas, né? Então, do meu mapa de raciocínio, né, o que, que eu faço para determinada situação, né? Então, eu não vou testar no achismo, no empirismo, não vou fazer lá uma hipótese qualquer, dar um chute lá e tomar decisão, não. Eu tenho como tomar decisão baseado em ciência, em matemática, em estatística, né, em modelos preditivos consagrados, não é, não, né, isso já existe há muito tempo, né, a gente está juntando tudo isso dentro da mesma plataforma para garantir que a empresa tome a sua melhor decisão, né, de forma mais ágil, de forma mais precisa, né? Bom, então esse é o conceito, né, pessoal? E como é que a gente faz a implementação, né? Qual que é a metodologia, né, que a gente usa para o desenvolvimento dessas soluções, né? Então, basicamente, a gente tem aqui, né, como etapa, pontapé aqui de um projeto desse tipo, uma etapa que a gente chama de desenvolvimento do blueprint, ou seja, aqui é onde eu tenho que entender da área de negócios quais são os requisitos operacionais, quais são os processos, né, quais são as necessidades, quais são os indicadores-chave de desempenho que eu tenho que avaliar, enfim, do ponto de vista sistêmico, né, quais, né, são as integrações necessárias, né? Enfim, então aqui eu vou fazer o que a gente chama do modelo conceitual, a especificação dos requisitos, das regras de negócio, né? Até no nível, né, da tela, eu preciso de um botão aqui para fazer tal atividade, eu quero prever tal tipo de variável, né? Quais são os inputs, quais são os outputs, né? Então, eu estou fazendo aqui a especificação das funcionalidades, dos requisitos, dos objetivos da minha Control Tower, do meu Digital Twin. Pois bem, aí uma vez feito isso, aí a gente começa a desenvolver. Então, a primeira etapa eu tenho que fazer a integração do banco de dados. É comum você fazer lá um data lake, né, um banco onde você vai unificar todas as suas bases, o seu SAP, os seus sistemas diversos, né? Você vai desenvolver APIs, né, ferramentas aí para fazer essas integrações. Então, você vai ter que tratar, né, esses dados, tem que garantir que esse fluxo de dados venha com coerência, venha com qualidade, né? Então, é todo um trabalho de ETL que a gente fala aqui na ciência de dados, né? Pois bem, uma vez feito isso, aí a gente está tratando propriamente do desenvolvimento da nossa Control Tower, né? Então aqui a gente tem o desenvolvimento das telas, as construções dos KPIs, né? Como é que as funcionalidades propriamente, né? Que eu preciso, os meus dashboards, os meus BIs, né? E tudo mais. Estou falando do modelo de uma Control Tower preditiva, então vai ter lá o módulo, o engine lá
de predição com simulação, com otimização, com machine learning, enfim, com a ferramenta que for escolhida para plugar a inteligência lá no meu sistema. Enfim, aqui é o coração aí do desenvolvimento, mas é aquilo, né? Se por um lado eu tenho dados de entrada e eu tenho essa visualização e esse control tower, ela ainda assim é trash out, né? Se entra dado ruim, sai um resultado ruim. Se eu tenho um modelo ruim, vai sair um resultado ruim. Então eu tenho que fazer um processo de validação antes do go live. Então eu tenho que criticar o que eu estou medindo, que está aparecendo aqui na tela, é real, bate, o caminhão realmente está naquele local, né? O pedido realmente terminou, foi entregue, né? Quando eu fiz a simulação, aquele resultado que ela está predizendo faz sentido, representa a realidade, matematicamente falando. Enfim, então em todas as dimensões eu tenho que fazer essa validação, né? Alterei um dado numa tela aqui, esse dado está entrando no meu banco de dados corretamente. Então, assim, eu estou falando de exemplos bem simples aqui para ser didático, mas é uma etapa super importante. Eu tenho que garantir que o meu sistema é confiável, eu tenho que garantir que o meu modelo é válido. Enfim, aí feito tudo isso, a gente entra propriamente na etapa aí do Go Live. Aí agora eu vou dar o play aqui, vou começar a minha operação, a minha Control Tower a funcionar, né? Vai estar monitorando lá toda a minha operação, enfim. Então, aí a gente entra dentro desse desenvolvimento, né? Como time de desenvolvimento, com o que a gente chama aí de operação assistida, né? Então tem que acompanhar, tem que estar junto, pegar na mão, acontecem problemas, né? Normal. E, enfim, para que a coisa seja suave, se tiver que fazer algum ajuste fino, tem toda uma retaguarda para garantir que isso seja muito tranquilo, funcione da forma mais suave possível, né? Então, é importante aí planejar, porque aí você sai de um ambiente de testes para uma ferramenta que vai para o ambiente de produção, para o ambiente real, né? Ok. Bom, então, né, pessoal, quando a gente fala aqui da Control Tower, né, então ela vem aí para ajudar todo esse fluxo aí de gestão, né, desde o do fluxo de pedido lá dos consumidores, tem os processos de compra, os processos de logística, warehouse, produção, né, todos os operadores logísticos envolvidos, os fornecedores, parceiros, enfim, tem todo o seu ecossistema ali no fluxo da sua cadeia de suprimentos. Então, antes, né, na visão anterior, antes da Control Tower, normalmente você tem lá silos de informação, cada um agindo isoladamente, cada sistema, cada um dono de um sistema está cuidando do seu, mas não está vendo isso de forma unificada, centralizada, né? Fontes diferentes de dados, muitas vezes informações desconectadas, atrasos, custos altos. Aí com a Control Tower, aí você já parte lá para a centralização de dados, como a gente falou, você começa a automatizar alguns sistemas, rotinas redundantes, você não precisa ficar fazendo várias vezes, o sistema já vai fazendo para você. Ou seja, é aquilo que a gente falou, né? Gestão por exceções. Uma vez que você tem uma torre lá azeitada, lá a ideia é que você consiga ter informações, né, que estão sendo monitoradas, você tem confiabilidade, você tem segurança que está indo tudo bem. Quando acontecer um problema, aí sim você vai ser acionado, você vai ter alerta, né? E hoje você pode plugar além de tudo isso. Hoje está falando muito em IA, né? A gente tem participado muito de congressos, né, nacionais, internacionais, né? IA é um tema que tem sido falado bastante também, e esse é um outro contexto também, né? Que aí você pode começar a agregar, né? E aí para te ajudar dentro desse processo até de leitura do que você já fez, né? Ou do que fazer, onde ela vai te ajudar a pilotar alguns desses módulos aí para te dar velocidade, te dar agilidade, né? Assertividade, coisas que às vezes manualmente eu gastaria muito tempo, consigo fazer isso talvez de forma muito mais rápida nesse contexto aí de NAI, né, de IA generativa e tudo mais. Ok? Bom, então, e para esse desenvolvimento, né, quando a gente começa com a coleta de dados, a gente está falando da implementação, né, sensores, sistemas externos, localizadores. Aí a gente vai fazer o desenvolvimento de APIs, então aqui a gente está falando de integrações desses bancos, web scraping de dados, sistemas externos. No processamento, começa, né, é obrigatório, é necessário você ter uma padronização, né? Porque se você cada coisa vem de um jeito, aí a chance de dar certo vai ser muito baixa, né? Então você tem que padronizar
para garantir a qualidade da forma como chega, do fluxo desses dados e tudo mais. Muitas vezes geram correções, ajustes de formatação, aí você vai ter todo um processamento, mesmo que você tenha que tratar coisas que vêm de padrões diferentes para unificar para o padrão que você precisa final, que vai estar lá no seu data lake. Então, a partir dali, onde você já tem o seu lake, que você vai começar a extrair os seus relatórios, né, seus dashboards, as automações, né, para visibilidade da operação em tempo real, né? A gente vai trabalhar aí com o Analytics, né? Então a gente vai puxar toda essa base de dados que vem desses diversos sistemas para gerar análise preditiva com inteligência artificial, machine learning. A gente vai falar aí da simulação, a gente vai falar de forecast, a gente vai falar de automação, né? Enfim, de otimização, desculpa, né? E também tem toda a questão da governança, né? Da governança de dados, com a qualidade de dados, segurança, compliance. Então, a gente está falando de um ambiente hoje, né, onde você tem muita informação, muitas vezes confidencial, informações sigilosas de diversos níveis. Então, a preocupação hoje, né, existe essa preocupação de todas as organizações hoje, quanto à questão também da segurança, compliance desses dados, né? Bom, então essa é de uma forma mais, uma visão, uma de negócios, depois mostrei também uma visão um pouco mais sistêmica, né, de tecnologia, como que funciona a implementação. E tudo isso dentro desse ecossistema, a gente tem aí parceiros e tudo mais que a gente trabalha, né, então, dentro de um ecossistema de TMS, que às vezes é a base de uma Control Tower, né, a gente tem ferramentas aí que se conversam, né, a gente tem aí o pessoal aí do ranking do Gartner, né, do Manhattan, Blue Yonder, Trimble, alguns players, alguns facilitadores de tecnologia, né, como o Azure Cloud, o Google Cloud, o AWS da Amazon, enfim, algum nuvem, né? Normalmente essas soluções hoje são hospedadas na nuvem. E aí a gente tem um pacote de analytics da Belgic, que aí tem o ProModel Optimization Suite, né, que vem aí, né, da parte de simulação, tem toda a collection, né, Predictive Analytics Collection da ProModel, que engloba uma série de ferramentas, né, dentro desse mundo aí da análise preditiva e prescritiva. A gente trabalha com Python, né, Forecast Pro para previsão de demanda, Demand Planning. Tem aí a Big Bear AI, que é a desenvolvedora, né, a empresa de IA lá dos Estados Unidos, que a gente representa aqui no Brasil. Tem a RapidMiner, que é um software aí, uma tecnologia de machine learning, né? A gente trabalha com eles para esse tipo de aplicação. Enfim, então é um conjunto de ferramentas, tecnologias que a gente pluga para a parte de inteligência, conversando tudo isso no ambiente de nuvem com as diversas ferramentas, né? Então, quando a gente vai desenvolver essas soluções, a arquitetura é totalmente flexível, tailor-made, feita totalmente sob medida, né? Onde a gente tem a integração, né, da natureza mais diversa possível, mais flexível possível. Então, quando a gente fala do mundo do Analytics, do Digital Twin, a gente pode falar com Excel, que normalmente não é o caso, né? Mas normalmente a gente vai falar de integração com Data Lake no SQL Server, que é o clássico, né? A gente pode conversar isso com os RPs, tudo pode estar na nuvem, você vai ter uma interface de usuário, normalmente web, né? Esses resultados podem ser vistos em ferramentas de BI, como Power BI, que é um clássico, muitas empresas usam, Qlik, tem Tableau, né, várias outras. Às vezes você pode criar telas sob medidas de acordo com a necessidade, né? E algumas ferramentas avançadas de otimização, de estatística, né, e tudo mais, que a gente pode complementar conforme o uso. Tá? Bom, pessoal, então, feita aí essa parte conceitual, eu ia passar agora a palavra para o Daniel, né? O Daniel que é o nosso gerente de projetos, né? E onde ele vai apresentar aqui dois cases de sucesso feito com esse conceito que eu apresentei aqui na teoria, tá bom? Daniel, a palavra é sua. Opa, boa tarde, pessoal. Então, agora eu vou passar aqui alguns exemplos para dar mais corpo, né? Então, a gente passou bastante da teoria, agora a gente seleciona alguns cases, uma coisa mais prática para a gente mostrar. Então, o primeiro aqui é um case de warehouse. Então, só fazendo um comparativo, né? Quando a gente fala de CDs,
e pensa em WMS, o que que a gente vai pensar, né? Um sistema ali puramente de gestão. Então, pegar as informações ali, eu tenho aonde está cada produto, são informações sem que eu estou dando o próximo passo da torre de controle, como a gente falando aqui, uma coisa é eu ver o status atual, outra coisa é eu pegar essa informação para começar a fazer projeções e começar a antever problemas. Então, opa, eu vou ter um gargalo ali nas próximas 3 horas porque vai faltar equipamento, ou, por exemplo, todos os caminhões vão chegar junto, vai faltar doca, vai faltar empilhadeira, vai faltar espaço no armazém. Então, o WMS não vai se preocupar ali se vai faltar espaço, né? É só puramente gestão. Então, quando você começa a colocar esse passo a mais, né, a inteligência na gestão, que a gente começa a antever os problemas, né? Então, a gente até cita aqui no Predictive Analytics alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a simulação, otimização, IA, né? São casos clássicos de coisas que vão pegar aquela situação atual, fazer a projeção, né, de acordo com regras ou com o aprendizado ali em cima da operação para eu poder ver problemas futuros e aí começar a planejar, né? E aí lá na frente a gente vai ver até um exemplo que fica esse círculo fechado, né? Eu planejo, simulo e aí fico fazendo isso constantemente para ir adaptando, né, para o melhor resultado da operação. Aqui tem um videozinho só para, talvez nem todo mundo esteja tão familiarizado com simulação, então antes de eu subir para o passo do Digital Twin, né, do futuro, vamos mostrar aqui uma simulação rapidinho, né? Então, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui é uma vista aérea de um CD, né? Então, as docas, inbound e outbound, as estruturas de armazenagem, né? A nossa simulação ela consegue chegar até no 3D. Então, eu consigo ver as estruturas de armazenagem, os equipamentos, né? A empilhadeira se movimentando aqui, o picking acontecendo, a empilhadeira indo para as estruturas de armazenagem. E aí, dependendo do escopo, do alcance de cada simulação, teria aqui o caminhão carregando, a utilização das docas, esse tipo de coisa. Eu estou mostrando a animação só para ficar mais fácil de entender quando a gente fala esse ponto que é a projeção futura. Eu não estou pegando e simplesmente fazendo contas ali de tempos médios como uma planilha Excel, né? A simulação ela vai correndo ao longo do tempo, então ela usa ali o sorteio estatístico. Se tem um processo que ele tem uma variância no tempo, ele pode levar de 5 a 15 minutos. Às vezes, quando ele está levando 5, 10 minutos, não gera o gargalo. Mas num momento que, pô, chegou bastante caminhão, aconteceu dessa operação demorar mais, porque ela tem, né, pode acontecer de demorar mais. Aí você vê a coisa virando uma bola de neve, gerando um monte de gargalos, começa a faltar dock, começa a faltar equipamento, né? Então é importante a gente ter essa representação dos desvios, porque é a realidade, né? Uma hora aquilo ali vai demorar mais e será que isso vira uma bola de neve, né? Então a gente consegue identificar esse tipo de coisa, esses gargalos, seja pontuais ou que a partir dali a simulação ela vai cada vez mais gerando filas, gerando esperas, né? Então aqui é um videozinho da simulação, né? Mas só para reforçar, né? Aqui é o que está ocorrendo por trás, mas o que interessa para a gente é as respostas que ela vai entregar lá na frente, né? E aí, como o Marcelo passou algumas ferramentas, né? Até inclusive para reforçar, né? A gente mostra ali várias ferramentas, mas não necessariamente um projeto vai usar todas, né? A gente seleciona as ferramentas de acordo com o que vai fazer sentido para aquele projeto, né? Então, selecionei alguns exemplos aqui, alguns que a gente fez direto no BI, outros que a gente fez em interface própria, né? Então, imagina, lembre que por trás disso tem lá a simulação, tem o banco de dados entregando aquelas informações, né? Então, um primeiro passo ali daquela simulação que a gente viu acontecendo na simulação, né? Isso aqui vai gerar uma série de informações que aí a gente pode entregar, seja em gráficos, em tabelas. Aqui, por exemplo, selecionei um simples, né, de CD, então aquilo que a gente está vendo lá, o resultado aqui, e algumas telas, né, que a gente descaracterizou um pouquinho para poder mostrar. Mas veja que, como que está no ponto de vista dos caminhões, né, quantos eu consegui entregar, como que está o TPV, né, o tempo de permanência deles médio, né, e aí eu consigo ir destrinchando, né, no geral, né, eu fiz ali 83 minutos, mas aí se eu olhar
só os de expedição. Opa, eu tô ficando com eles quase que 2 horas, né? Um pouquinho mais que 2 horas. E olha o perfil deles. Ah, a expedição não é flat todos os dias, né? Se eu olho e outras ferramentas que não são como a simulação, que vai fazendo a simulação ao longo do tempo, né? Eu tirar uma média de 10 e 0 vai dar 5. Aqui na simulação eu vou ver que é o 10 e o 0. No 10 eu gero um monte de gargalos, aumento meu TPV, né? E no 0 ou no 2 aqui a coisa fica tranquila, aí a operação consegue fluir. Mas a gente consegue pegar essas coisas que uma média passaria despercebido, né? Então, esse é um exemplo simples, né? É, tem também no ponto de vista de ocupação de estoque, né? E aí a simulação, já aproveito para começar a linkar, né? Como uma vez que você montou uma simulação que é bem representativa da realidade, você pode começar a mexer, tá? Eu estou vendo esse problema aqui, né? Então, o primeiro ponto, ela te mostrou, anteveu os problemas futuros, certo? E aí eu começo e se eu colocar mais uma empilhadeira? Aí eu vou resolver esse gargalo aqui, mas eu vou agilizar o processo, vai faltar espaço lá na frente. E aí, essa estrutura eu vou colocar onde? Vai nesses what ifs. Então aqui, por exemplo, selecionei uma tela que a gente empilhava os cenários, né? Ó, eu tô vendo aqui a minha ocupação, ó. Tô 100% do tempo acima de 90% da ocupação do estoque. E se eu faço uma mudança como uma expansão, né? Vou pegar esses dois aqui, ó, 2025. Tô topado, né? Então numa projeção aqui, isso já... aqui é um outro ponto importante da simulação, né? Eu também consigo carregar informações mais de longo prazo, não preciso ficar pensando só no curto prazo, né? Quando a gente está falando de digital twin, pode ter os dois focos, né? Seja no curto prazo, seja no longo prazo. Mas, ó, voltando aqui, né? E se eu faço a expansão? Opa, aí eu não fico não passo nenhum tempo acima de 90%, consigo ficar mais controlado ali abaixo dos 85%, né? Aqui era no contexto, né, desse CD, isso fazia sentido e o objetivo era cair abaixo dos 85%, né, a expansão aqui, né? Mas aí eu também posso ver no ponto de vista dos recursos, né? Às vezes essa expansão, eu vou ter que movimentar mais, o tempo de movimentação dele vai demorar mais porque está mais distante, qual que vai ser o impacto disso, né? Aí, por exemplo, os recursos ali de empilhadeira, transpaliteira, né? Se eu pegar ali o 25 e comparar com a expansão, né? Opa, né, eu tinha ali 25% do tempo que eu precisava de 4 operadores para atender, e agora foi para 36%, né? Então, trade-off, né? Eu estou aumentando ali minhas estruturas de armazenagem, ficando um pouquinho mais afastado para caber, mas estou aumentando os recursos. Então, você vai resolvendo um problema, vendo o impacto dele no resto da operação, né? E aqui eu selecionei esse DBI só para ficar bem explícito, né? Nem tudo precisa ser uma interface web montada, dá para a gente aproveitar e usar ferramentas aí mais plug and go, né? Como um BI. Eu também separei um outro exemplo, talvez assim, pô, gráfico de barra, série temporal, né? Às vezes, isso aqui é um recorte, né? Uma das telas de um outro projeto, né? Só para descaracterizar, mas que também tinha o desejo de beleza. Ele fez toda essa projeção, eu vi ali em termos de ocupação de estoque no geral, de recursos, mas eu quero ir mais a fundo, quero ver como que ficaria literalmente esses produtos distribuídos no store, né, com essa nova organização, né? Tô vendo que eu vou precisar de mais uma nova seção aqui, né? Tem A, B, C, D, até a IJ, essa IJ aqui é a proposta, né? Como que ele vai é, ficar os produtos dispostos com essa estratégia ali de armazenagem, né? Aí puxa todo para uma seara de curva ABC, esse tipo de coisa, né? E aí eu poderia ir filtrando, né, ao longo do tempo, dependendo do produto, mas só aproveitando para mostrar algo que fica bem didático, né? Às vezes para justificar um investimento desse, precisa explicar no detalhe para como que seria essa nova estrutura, como que ficaria organizado, pô, uma imagem dessa fica bem fácil de explicar. E aí, no outro case, a gente vai ver é, aí uma sim em interface web, né? Claro que a gente poderia mostrar aqui uma também mais simples no Excel, mas o mais interessante são essas, né? Então, fechando, né? O foco é mais destacar isso, né? No WMS você não dá espaço para frente de começar a antever os problemas que vai acontecer
E aí dá mais um passo de beleza. E se eu começo a testar soluções até chegar na melhor solução para aquele problema que eu já estou, né, me preparando, mas ele só vai vir no futuro. E aí um segundo exemplo, né, um case aqui de transporte, né, esse aqui, o outro é mais um WMS versus a simulação, esse aqui é mais um TMS versus o Digital Twin, né? Então, nesse caso aqui, a gente está trazendo informações de um TMS, informações de frota, né? Posição, qual que é a rota dele, e também, beleza, esse seria a visão atual, mas a gente também pode dar mais alguns passos, né? De acordo com o que ele já fez, a hora que é, os próximos pontos que ele tem que passar, a conta vai fechar, ele vai entregar tudo, dentro do tempo, né? Então, e aí, nesse caso aqui, né, qual que era o objetivo, né? Ter algo com uma interface amigável, iterativa e fácil, né, da pessoa ali no dia a dia conseguir criticar o que a simulação está entregando, né? Às vezes a gente pode complicar muito, né, e precisa ter uma visualização rápida de um entender, esse cenário fez sentido, não fez sentido, onde que foi o gargalo, né? E aí, só antes de mostrar, né, dando um background aí do que está acontecendo por trás do que eu vou mostrar, né? Então tem ali informações que estão sendo carregadas num data lake, né, um banco de dados, e isso está vindo ali do TMS, pode ter vindo de um WMS, do CRM, de um SAP da vida, né? E isso é alimentado, aqui nesse caso, no ProModel, né? Então ele vai fazer as simulações, as projeções de cada cenário que a gente montou, e isso é visualizado em interface web para o usuário. Aqui eu separei alguns outros exemplos diferentes do que eu vou mostrar, né? Mas aqui veja que também são outras interfaces webs. Eu posso cadastrar o cenário dentro de uma página, né? Configurando as informações e aí ver os resultados de uma maneira personalizada. Mas, voltando aqui, né? Vamos para a prática. Então, esse também é um recorte de um case, né? Eu descaracterizei as informações, peguei só uma parte, mas uma parte aqui que já dá para entender o conceito geral da coisa, né? Então, aqui a gente lista todos os caminhões que estão com viagens cadastradas no dia, né? Então, clicando naquele caminhão, ele já traz para mim qual foi o CD que ele carregou, qual foi a rota que ele fez, né? Então, o CD que ele carregou. Aqui em cinza, né? Se eu der um zoom, fica mais fácil de ver toda a rota que ele fez, né? Os lugares que ele já terminou, né? E os lugares que ele tem para frente, né? Para entregar. Então veja que até aqui eu ainda não coloquei a inteligência da operação. Só peguei as informações do banco e ilustrei de uma maneira mais clara, com mapa, tabela organizadinha aqui, filtrado motorista a motorista, né? Mas aí, beleza, vamos dar o próximo passo, então, vamos colocar a inteligência nisso, né? Então, esse José Ferreira aqui, que tinha esses 5 lugares para passar hoje, né? Ó, veja que esses dois aqui ele já entrega que foi feito, né? Aí que eu começo a ver os resultados da simulação. Beleza. Considerando onde ele está, né? Ali as condições de trânsito, a distância que ele está para os próximos locais. Ele vai entregar dentro do horário cada um desses que ele precisa, né? Então já mostra aqui, ó, ele está atrás, né? Ele está atrás do agendado, né? Behind schedule. E aí eu posso, beleza, e se eu trazer esse Patriotas aqui para frente, né? Rua dos Patriotas para Ibirapuera, vai fechar a conta, né? Aí ele já atualiza aqui como que ficaria a rota dele. Ainda não, ó, todo mundo fora ainda, né? E se eu, talvez, né? Aqui estou ilustrando, né? Lógico que a simulação poderia ter feito essas iterações, né? Mas só para mostrar também, fica um pouco mais claro aquela questão de o que que é uma construção de cenário, né? Nesse caso aqui, focado das rotas do caminhão, seria isso, né? E aí a gente poderia ver outros, né? Esse aqui também, ó, tá fora, né? O que que eu poderia fazer para ele ficar dentro do horário, né? E assim por diante. E aproveitando, né? Então a gente viu, começou pelos resultados, né? A interface web, mas aqui tem a ilustração do que
acontece por trás de simulações e projeções, né? Então, uma série de informações é colocada no modelo de simulação, né? Um modelo que a gente foi, entendeu a operação, estabeleceu, desenhou todas as regras de negócio, representou isso no ProModel, né? Então, tem ali um black box, digamos, né? Que tudo que a gente montou e dentro disso vai entrar as informações. Então, virou o dia, mudei meu planejamento, atualizei alguma coisa, são novas informações que vai entrar naquela caixa para ser calculadas as projeções e entregar novos resultados, e com isso a gente vai gerando cenários, né? E aí, exemplos do que pode acontecer, entrar, né? Recursos, demanda, os tempos de processo, velocidade, manutenções, né? Frequência, tempo de manutenção, as capacidades, né? A quantidade de docas, ou capacidade, seja estruturas de armazenagem, né? Quantidade de equipamentos, quais são as distâncias, inclusive até custo, dá para entrar para você já fazer a comparação dos cenários, vendo não só KPIs do ponto de vista da operação, mas também do ponto de vista de custos, né? E aí aqui estava correndo o videozinho da simulação, né? Então a simulação acontecendo. A gente mostrou uma 3D mais cedo, né? Essa é uma animação 2D acontecendo, então as cargas sendo carregadas e saindo ali dos CDs, né? O cálculo de custo aqui sendo gerado, né? Eles vindo dos pontos de entrega, né? Aqui um pouquinho mais macro do que aquele que a gente estava vendo na interface web, que é bem no detalhe do caminhão, né? E aí, esses cálculos vão gerando uma série de informações, né? Vai dar ali, por exemplo, mostrei o TPV mais cedo, né? Mostrei ali o previsão de chegada em cada local. Aqui ele já está falando de volume transportado, tempo de fila, qual foi o tamanho, utilização dos recursos, produtividade, né? Temos de ciclo. E aí, aqui o videozinho demonstrando o que eu acabei mostrando já na interface web, né? Mas essa possibilidade de você, olha, nesse caso aqui, né? Ele consegue achar um que opa, melhora o trajeto, né? Então, seria um exemplo ali de no dia a dia, né? Ele atrasou, pô, será que tem alguma coisa para fazer que vai, pelo menos algum vai entregar no horário, né? Um exemplo de problema que eu posso projetar e depois atacar, né? Então, veja que até o atual ainda não tinha colocado inteligência ali no que eu estava organizando. E aí, daqui para frente, né, já começa a trabalhar com projeções. Eu gosto sempre de fazer essa divisão do atual, né, com a gente colocando a inteligência de uma simulação, por exemplo, uma otimização. Então, e aí fica nesse processo iterativo, né? Eu monto um planejamento, faço ali a minha projeção, vejo o que vai acontecer e isso vai me dar informações para talvez rever o meu planejamento, pensar em alguma coisa diferente que possa melhorar, possa resolver esse gargalo, ou melhorar o meu nível de serviço. Aí a simulação é flexível, né? Dá para você analisar uma série de coisas. E aí um breve menção aí quais foram os impactos no negócio dessa implementação, né? Então, traz aí mais visibilidade, né? Foi feito uma interface personalizada, né? Então, como o Marcelo comentou, né? Tailor-made. Então, a gente vai montando para que aquilo fique o mais conectado, faça mais sentido para quem vai usar no dia a dia, né? Mostre o que de fato importa, né? Aí ajudou isso em dimensionamento de frota, o tendering, né, como se fosse o bid ali para a escolha da transportadora, né, impactos de melhoria no nível de serviço, né, então conseguir atuar nessa parte e, consequentemente, redução de custos de transporte, né, valor aí que a gente obteve ali de 30% de custo de transporte com essa torre de transportes. Aí, agora, depois dos cases, né, a gente separa um momento para um Q&A, né, um perguntas e respostas aí.